Municipalismo, eu conto ou vocês contam? Olá, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre municipalismo. Muita gente tem dúvidas sobre isso, me questionam mais sobre esse assunto, então por isso, no vídeo de hoje eu venho trazer 8 vantagens do municipalismo sobre o atual sistema. Primeira coisa que você precisa saber é que o municipalismo é um sistema que visa tirar o poder centralizado lá de Brasília e trazer esse poder para mais pertinho da população que estão nos municípios. Então, a primeira vantagem é que as atenções se voltam para onde está o poder, ou seja, ninguém dá atenção para o município hoje em dia e na realidade é onde mais deveria estar, porque é onde está perto da gente, né? Onde a gente tem alcance, a gente tem de certa forma algum poder de voz, a gente tem mais chance de ter voz ativa. Então, como todo o poder está concentrado lá em Brasília, é só sobre isso que as pessoas se interessam hoje em dia. Muita gente fica tentando acompanhar todas as notícias, né, de tudo o que acontece lá em Brasília, mas isso é impossível, né? Nem que você ficasse o dia inteiro vendo isso, você não conseguiria acompanhar tudo, inclusive ficaria louco, né? Porque é cada absurdo que acontece lá em Brasília, né? Então uma vantagem seria trazer essa atenção para onde realmente importa, né? Para onde está perto de você e onde sua voz tem alcance realmente. Segunda questão é que o sistema político centralizado, ele prejudica a política municipalista. Fazendo um link do tópico anterior, o fato da atenção não se voltar para o município prejudica completamente as ações que deveriam estar focadas dentro do município. Inclusive, o próprio sistema, né, político, no sistema de votos, o sistema de eleição, ele prejudica muito todos os municípios, porque se você vê, a grande maioria dos políticos que são realmente eleitos, se uma cidade consegue, é muito pouco, e geralmente os políticos entram por conta de votos de partido em si, né, não pelo voto daquela população. Então, esse é um sistema que já não funciona e prejudica muito o município, né? Terceira questão, né, a grande burocracia que atrapalha a máquina municipal, né? Então, por conta do próprio sistema atual político centralizado lá em Brasília, há toda uma burocracia, né, uma hierarquia a ser seguida para chegar no município, né? Isso atrapalha muito tudo que é feito dentro do município, tudo que deve ser feito, e atrapalha inclusive a organização do município, né? E mais uma vez, Brasília é culpada de tudo, porque alguns órgãos que poderiam ser mantidos propriamente dentro do município, com os recursos do próprio município, eles não conseguem exatamente por conta dessa burocracia, né? Que há todo um repasse de dinheiro para chegar lá no município. Acaba que as arrecadações ali dentro do município são insuficientes, né? Porque precisa sustentar toda uma máquina estatal que está longe da gente, a gente não tem alcance, não tem como ficar indo para Brasília toda vez que a gente não concorda com alguma coisa que eles estão fazendo lá. E tudo isso interfere e atrapalha muito, toda essa burocracia atrapalha muito o local, né, o município, que é onde a gente realmente mora, onde deveria ser mais fácil. Quarta questão é a cooperação intermunicipal, né? Hoje em dia é bem difícil a gente ver essa cooperação entre os municípios, porque realmente não importa. Os municípios não têm autonomia, então eles não têm incentivo nem para ter uma boa relação com seus vizinhos, né? Tudo depende lá, mais uma vez, de Brasília. Então poderiam haver muitos incentivos para essa colaboração. Inclusive tem municípios que poderiam ter alguma matéria-prima, né? Algum tipo de produção muito forte lá que interesse um outro município e eles poderiam ter essa relação voluntária e manter um livre mercado com mais facilidade do que acontece hoje. E também tem questões de quando uma cidade não consegue manter, sei lá, que seja um judiciário por ser muito pequena, ela pode entrar em colaboração com as outras cidades para manter aquele sistema judiciário a fim de fazer seus julgamentos, né, essas questões mais jurídicas. O que hoje não acontece porque a Brasília interfere em tudo, né. Quinta questão é que hoje há um governo para mais de 5.000 cidades, o que deveria ser exatamente o contrário. 5.000 e, sei lá, 500, 600 cidades, cada uma com o seu governo, resolvendo as suas próprias questões, ouvindo a sua população mais de perto, né, arrecadando seus impostos ali de perto.
e colaborando entre os outros municípios livremente. É o que não acontece, na verdade, né? Acontece hoje que você espera tudo do governo centralizado, há um governo só para todas essas cidades. Quais as chances de, sei lá, o próprio pessoal lá de Brasília não conhecer uma cidade, por exemplo? Eles não sabem a necessidade daquela cidade, não tem como saber. Então isso é um governo muito de fachada, essa burocracia atrapalha demais. É lógico que compensa muito mais ter 5.000 governos do que um governo, cada cidade com o seu governo. Até pela sexta questão, que é a questão de corrupção, né, da centralização de poder. Então, inclusive, o municipalismo atrapalha a corrupção. Por quê? Se você vê um exemplo lá, né, daquele escândalo da Lava Jato, que tinha questões tipo dessas grandes empreiteiras, Odebrecht e outras, né, enfim, que vocês puderam acompanhar, né? Como é mais fácil corromper alguns políticos quando há uma centralização de poder, né? Essas empresas, essas empreiteiras que têm filiais em vários lugares, né, aqui em vários municípios do Brasil, como que elas fizeram, né? Como que elas fazem? Elas vão onde está essa concentração de poder, compram aqueles políticos, né, que são poucos, às vezes é um ou dois, né? Molha a mão daquelas pessoas, aquelas poucas pessoas, e basta, porque todo o poder, toda a concentração tá ali. Então as outras cidades é muito fácil, porque quem manda é Brasília, então a cidade ela é obrigada a manter aquela filial daquela empresa corrupta também, daquela empresa que não respeita a concorrência, o que dificultaria num regime municipalista, porque imagina uma empresa como a Odebrecht tentar comprar todos os municípios nas quais eles querem ter filiais. Seria um gasto exorbitante, né? Dificultaria muito mais e também facilitaria para que eles fossem pegos, né? Tendo um governo só, isso fica muito mais debaixo dos panos. Também, né, uma questão meio que levando a outra, tem a sétima questão, é que cada cidade teria o seu próprio sistema, né, legislativo, judiciário, enfim. E como eu já citei, caso a cidade não tenha, né, aquela estrutura, pode ter colaborações de cidades vizinhas, enfim. Mas, inclusive isso colaboraria para que não houvesse corrupção, porque veja, eu adoraria morar numa cidade mais justa possível. Então, se a cidade que eu tô morando, ela tá alimentando, fomentando uma política corrupta, de políticos muito safados, o que eu posso fazer? Ai, meu Deus, eu vou mudar lá para os Estados Unidos, eu vou mudar pra Holanda, porque eu quero, sei lá, viver mais em paz um pouco. Seria muito longe, é super difícil, eu tenho que aprender uma nova língua, tenho que aprender uma nova cultura, tem todas as demais dificuldades, levar minhas filhas junto comigo, né, e ter todas as questões, assim, de adaptação, que é muito difícil, enfim, custo. O que não aconteceria, porque os municípios, né, pode ser que tenha um município super bem desenvolvido, né, esse município ele cresceu muito, se desenvolveu, ficou um município rico, né, bem desenvolvido, e o município que eu moro tá ficando aos pedaços, super pobre. O que eu faço? Eu só migro, né, muito simples. E assim também, né, por exemplo, uma cidade não se sustenta sem a população, né, então se a população vai migrando para outras cidades, é uma desvantagem muito grande aqueles políticos manter uma política corrupta e safada. Então isso também é um incentivo para acabar com a corrupção, é um incentivo para o desenvolvimento, é um incentivo para a riqueza, é um incentivo para o desenvolvimento social, desenvolvimento dos indivíduos também. E não precisa se preocupar sobre qual a lei que eu tenho que seguir, né? Você segue a lei da cidade que você mora, né? Se você está viajando e tal, você continua sendo cidadão daquele lugar que você mora. Diferentemente se você comete uma agressão, né? Inicia agressão a outra pessoa naquela cidade, você vai acabar sendo julgado de uma forma diferente, né? Vai acabar sendo ponderada ali entre as leis entre os juízes de ambas as cidades ali, né, as cidades vizinhas, para que uma pessoa seja julgada perante seus delitos, enfim. Mas isso também é simples de resolver. E no final das contas, né, para que um governo federal? Se tem todas essas vantagens, se os municípios acabam tendo grande autonomia, para que
Qual é a necessidade ainda de um governo federal? Infelizmente a gente ainda precisa, né, de um poder executivo, né, que opere aquelas questões, né, mais básicas, assim, né, do país, como a construção de estradas federais, questões como forças armadas, relações internacionais, enfim, algumas questões, assim, mais básicas que ficariam em cargo do poder executivo, que ainda se manteria, né, seria um poder super mínimo, graças a Deus. E aí já não faria sentido, né, dentro de um regime municipalista, manter-se os poderes legislativo e judiciário, né? Porque isso tudo seria dividido dentro dos municípios. Agora que você viu todas essas vantagens, te pergunto, ou você deve estar se perguntando, como chegar no municipalismo? O que eu faço? Eu gostei tanto, né? O que eu faço? O municipalismo, ele é uma mudança, é até engraçado, né? É uma mudança contra o sistema, mas que ele acaba com o sistema dentro de um sistema. Diferentemente de um gradualismo, por exemplo, né? Que seria eleger os políticos certos para entrar dentro da máquina estatal e fazer a diferença, né? Lutar pela liberdade. Não, na verdade, a gente está separando o poder, né? Quando a gente separa o poder, há muito mais liberdade, né? Há mais cooperação entre os próprios indivíduos, há mais comunicação entre os indivíduos e há maiores chances de você conseguir viver de do jeito que você realmente quer. A saída para isso seria espalhar as ideias municipalistas o máximo possível e conforme a gente for espalhando essas ideias, né, como através desse vídeo, como através do canal do municipalista, que eu vou deixar aqui na descrição, a gente pode alcançar várias pessoas. A maioria das pessoas estão a favor do municipalismo, porque na verdade o sistema se mantém praticamente o mesmo, só que com a maior diferença de que ele tá pertinho de você e você tem mais voz, né? Todas as pessoas têm mais voz e mudanças mais favoráveis para a sua vontade podem ser feitas com mais facilidade. Então, conforme a ideia municipalista for alcançando pessoas, a gente da causa municipalista vai estar fazendo pesquisas populares, né, e mostrar, evidenciar isso com pesquisas bem feitas, né, de que as pessoas realmente querem o municipalismo. E conforme a gente alcançar grande parte da população e evidenciar isso, a gente pode o quê? Pedir um referendo. Então seria uma nova constituição via referendo. Então a causa municipalista iria escrever uma nova constituição e ela seria votada via voto popular. Então seria dessa forma. Mas para quem tem maiores curiosidades sobre o municipalismo, eu peço que vocês se inscrevam também no canal do Municipalista. Tem também o canal em várias redes, né? Acompanhe ele no Twitter, ele agora tá também no Telegram. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Se ele não tiver vermelho, quer dizer, se ele ainda tiver vermelho, eu vou ficar muito brava com você, então se inscreve já aqui no meu canal, continua acompanhando a mim e também ao Municipalista e curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e comenta bastante aqui embaixo para gerar engajamento, para as pessoas conhecerem a causa municipalista, né, esse vídeo ficar em alta. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!